Mas agora eu quero te fazer uma pergunta que eu ia te fazer lá e não deu tempo. É, a pergunta é curta e rápida. Você fica com Jesus? É isso que eu estou falando. Na verdade, como eu sou brasileiro, falo português, eu tenho que respeitar a minha nação e meu idioma. Eu fico com Jesus. Agora, se eu conheço o hebraico completo, né, que é o meu caso, eu não vou respeitar apenas o nome em hebraico. Eu tenho que respeitar tudo aquilo que ele praticava em hebraico. Eu tenho que respeitar a cultura do judeu. Eu tenho que respeitar a lei do judeu. Eu tenho que respeitar a história do judeu. Por quê? Muitas pessoas querem preservar o nome em hebraico. Peraí, só o nome? Por que ele então não respeita toda a Bíblia em hebraico? Aí eu pergunto, onde está essa Bíblia em hebraico? Antiga. Existe uma Bíblia em hebraico, o Novo Testamento hebraico existe. Mas em que data ela é? Então, por isso que hoje eu fico, por quê? Porque eu sou brasileiro. É a mesma coisa. Por que as pessoas respeitam só o nome Jesus em hebraico? Agora, será que as pessoas que respeitam só o nome Jesus em hebraico, será que as pessoas sabem todos os nomes de pessoas em hebraico da Bíblia? Não. Então, uma hora elas vão pecar, não tem jeito. É a mesma coisa você pegar a palavra João. É um nome conhecidíssimo no Brasil, João. Nossa, quantas pessoas se chamam João? Qual o nome de onde que origina-se João? Origina-se do hebraico. Aí que esse nome hebraico vem do grego que é Ones. Você pega em francês, é Jean. Você pega em italiano, é Giovanni. É escrito com G, mas vai pronunciar Giovanni. É isso que eu faço. Vai pegar em inglês, é John. John, John. O que tem a ver John com João? O que tem a ver John com Yohanan? Ou Yohanes em hebraico? Então eu chamo isso de uma falta de conhecimento. Isso para mim é ignorância. Porque como eu sou brasileiro, eu tenho que respeitar o meu idioma. Se eu radicalizar o nome hebraico, então o camarada tem que conhecer hebraico. Hebraico para tudo. Não é hebraico apenas para o nome, não. Então isso para mim é muita ignorância. Agora, se eu poderia falar, não, o nome correto é esse. Não só o nome, mas o nome dos livros bíblicos. De todos, sem exceção. De todas as passagens, de todos os versículos, de toda a história. Só que as pessoas não conhecem, só o judeu mesmo. Só o judeu que faz de forma correta. Nós brasileiros não, só eles. Principalmente todos aqueles que estão lá com J. Todos. São muitos. Jeremias, etc. Então, por que isso que eu estou falando? José e etc. Isso. Porque o que é o J? É igual eu estou falando o W. Eu coloquei Bíblia, né? Como que você fala Bíblia em inglês? Ó, eu vou escrever, tá aqui, ó. Pronto. Aqui no bate-papo, ó. Como que você lê isso aí? Tá em inglês. É só que você, brasileiro, vai ler como? Bíblia. É o que o brasileiro vai pronunciar, não é? É. Só que não é Bíblia a pronúncia. A pronúncia é Bible. Meu, quando é que um brasileiro vai pronunciar isso aqui Bible? É isso que eu estou falando, que é muita ignorância. Para que serve a transliteração? Para me dar segurança como que eu tenho que pronunciar alguma coisa que não é do meu idioma. Então, no meu alfabeto, na época, não é igual o Y. Você vai pegar o Y, ele foi difundido por Pierre Laramayé, se não me falha a memória. É ele que difundiu o J no lugar de I e o V no lugar de U. Foi ele quem difundiu isso. A inserção vem por Martinho Lutero, após a Reforma Protestante, e depois vem esse francês difundindo o J no lugar do I no alfabeto do nosso português. Que até então a gente não tinha uma equivalência do Y no nosso português. Então eu explico a história, porque quando alguém fala, tem que ser Jesus, não pode ser com J. Então o camarada tem que saber da história. Então, peraí, não é com J. E quando foi que o J entrou no nosso alfabeto português? Será que essas pessoas sabem explicar? E por que se transliterou o J no lugar do Y? Será que essas pessoas sabem explicar? Então, se a pessoa não sabe explicar a razão do porquê, a pessoa tem que aprender, né? O J é de 1500 e alguma coisa. Eu tinha aqui até, não sei se eu acho aqui agora. 1500 e alguma coisa. Não, isso aí vem por Martinho Lutero. O J vem por ele. É só que ele foi difundido, o J, isso, na época do Renascimento, que foi difundido por Pierre de Laramayé. Ele foi difundido em 1500 e pouco. Difundido, tá? Achei aqui, 1572. Isso, então. Aí vem a pergunta. Isso é que ele foi difundido para as línguas neolatinas clássicas. A nossa tradução da nossa Bíblia no português, ela originou-se quando? Foi por João Ferreira de Almeida, em 1800 e pouco. Agora, esse J já existia nessa época, difundido nessa época.
Porque o J não existia nem no alfabeto em latim. Antigo, né? No latim antigo. Não existia também. Agora, como que você... Professor, deixa eu te falar. Se esse povo não tivesse feito essa bagunça que fizeram, se tivesse deixado do jeitinho, lá do início, sem mexer em nada, a gente não teria dificuldade, não. Lá do início a gente já nascia ouvindo isso e não teria dificuldade para pronunciar qualquer nome hebraico. Será, Eli? Você não acha? Ou você acha que não? Não, Eu acho que não. Assim, eu penso, opinião minha, eu acho, assim, do início, vamos supor, eu nasceria já ouvindo daquela forma. Assim, eu tô falando eu, mas todas as pessoas, sabe? Então eu acho que não teria essa dificuldade que as pessoas colocam, que não teria como. Você também tem esse raciocínio que teria essa dificuldade toda? Teria, sabe por quê, Eli? A classificação fonética do hebraico, vou explicar isso para você. A classificação fonética do hebraico não é a mesma que nós brasileiros utilizamos, não. Eu coloquei uma palavra aí agora, aí, ó. A expressão, todo mundo vai pronunciar essa expressão Elohim. Pode ver. As pessoas não vão falar Elohim. As pessoas vão falar Elohim. É isso que eu estou colocando para você. A classificação fonética do hebraico não é a mesma classificação do português. Hoje, nós dizemos hoje. É escrito com H. Só que a gente respeita o H. Qual o brasileiro que respeita o H como uma classificação cultural? Qual é o brasileiro? Ele fala hoje, ele não fala roshi. É essa a preocupação. O hebraico, ele preserva muito a classificação fonética, que são classificações culturais. E nós brasileiros, ninguém aprende. Lógico, aprendemos na escola, mas ninguém preserva isso. Agora, eu não tenho como radicalizar isso aqui. Agora, a pessoa vai falar roshi, aí você sabe falar, mãe, roshi, você vai, o roshi. A pessoa, você é burro, meu, sabe falar o que é hoje, não? Fica falando roshi. Sei lá, de qual país que você é? É isso que eu estou falando. Então o brasileiro, ele tem problema sim em se adequar às classificações fonéticas do hebraico.